Neste canal temos que ter compromisso com a verdade, então precisamos corrigir uma informação que é um erro histórico. Se você for agora no Google e digitar quem inventou o DVD, o Google vai te informar que na verdade não tem um inventor, que foi um consórcio de empresas, Sony, Toshiba, Philips, que foram lá através da sua tecnologia e criaram o DVD. O que é mentira. Simplesmente o pai do DVD, simplesmente o criador do DVD tem nome, sobrenome e apelido. Yuri Alberto, o nosso colírio da Capricho, sorrisinho deslizante, não precisa ir pro ratinho pra fazer teste de DNA, é pai do Inter. Mano, o Yuri Alberto, ó, às vezes a gente olha o mundo do futebol ali, a gente acha, pô, gremista odeia torcedor do Internacional, eles devem odiar mesmo, pô, dependendo ali do time que vai jogar, flamenguista não gosta do Internacional, o corintiano de vez em quando também não, mas quem realmente odeia o Internacional, odeia a cor vermelha, não assistia Chapolin de jeito nenhum, preferia Chaves com toda certeza, não come tomate, não pega mina menstruada, é o Yuri Alberto, ele odeia... Ele odeia o Internacional, inacreditável. E os caras que já não gostam da gente, nós que temos, sabe, um apreço importante pelo Rio Grande do Sul, a gente gosta muito Baguriti, como é que chama, bombacha e coisinha que tem a cordinha que é amargo lá, entendeu? O Yuri Alberto não curte essas paradas aí. O Yuri Alberto realmente ficou chateado. Bora trocar uma ideia, não sei se você percebeu, eu estou feliz. E aí vai brotar gente aqui, ó. Ué, quando ganha fica feliz. É mesmo, nossa, é um gênio, hein, cara, parabéns, hein. Então sim, Corinthians 4, fora os ameaços. O Yuri Alberto teve que fazer 4 pra valer 3. O juiz tentou roubar nós, hein. Nossa, tentou de todas as formas ali, achando umas faltinhas mandrake, umas faltinhas que a gente tem várias dúvidas ali se realmente foi ou não. Mas no final das contas conseguiu dar um pênalti claríssimo em cima da nossa estrela da Turma da Mônica, Bidu, certo? Então Corinthians 4, Internacional 2 e bora começar a trocar uma ideia aqui sobre desde a escalação de Dorival Júnior, que tem um objetivo. Eu tô achando que o Dorival Júnior tá infiltrado aqui, tá? Ele quer matar os corintianos do coração pra depois falar assim, ó, tá vendo? A torcida do Corinthians não tem tantas pessoas assim, morreu metade deles aí. E aí ele desde a escalação e vamos falar até as substituições no segundo tempo. Mas antes disso, é muito importante que você deixe o seu like aqui embaixo, tá bom? Clicar no joinha, fortalece demais o nosso trampo, mostra pro YouTube que é um canal legal, o YouTube vai mandar esse vídeo pra mais pessoas e mais pessoas vão chegar aqui. Se você é gremista e está aqui, deixa a sua risada aqui embaixo. Se você é torcedor do Internacional e tá aqui, deixa o seu choro aqui embaixo, mas não deixe de deixar o seu like, que é muito importante também. Agora, se você tiver condições de fortalecer financeiramente pra gente poder fazer um compilado, comprar DVDs antigos aqui, eu vou precisar muito que você fortaleça através do financeiro, que é a parte, tem um Pix aqui embaixo e tem também o Valeu, que é uma opção que você pode fortalecer, beleza? Vamos começar pelo começo, como diria as pessoas que diriam isso, certo? Vamos colocar ali a escalação. O Dorival entra num 4-3-3 e o Coronado, vamos falar do Coronado no final, porque o Coronado também é muito criticado aqui por não fazer nada. Nesse jogo ele entrou, foi um útil, né? Vamos colocar dessa forma, mas mais uma vez foi preterido por outras peças, olha que palavra bonita, do Corinthians. E aí o Dorival, precisando de um meia de criação, uma vez que não tem o Rodrigo Garro, ele olhou pro Coronado e falou o seguinte, eu coloco o Coronada ou enfio o Romero que não faz nada. Então 6 por meia dúzia, ele falou, mano, qualquer coisa que ficar ali já é alguma coisa. E ele entra no 4-3-3 com Hugo Souza no gol, na lateral direita Mateuzinho, na lateral esquerda Hugo. Então só aí já deu um pouquinho de aflição. O Angileri está dodói, mais uma vez, acabou o Campeonato Paulista, ficou dodói, aí se recuperou, ficou jogando meia boca ali, de repente ficou dodói de novo. Tô de olho, Angileri, eu tô de olho, tô olhando devagarzinho assim pra ver pra onde vai esse caminho aí. Mas Mateuzinho na lateral direita, Hugo na lateral esquerda, dupla de zaga daquela que faz os olhos sangrar com André Ramalho e Kaká. Não à toa, não foi por conta só ou por culpa só da nossa dupla de zaga, mas sim, não foi à toa que a gente tomou 2 gols, a gente tem problemas no sistema defensivo que a gente precisa solucionar. O Ramon Dias não conseguiu dar jeito, e quando a gente fala de sistema defensivo, não são só os zagueiros, são também todo mundo ali do time, né, que forma o sistema como um todo, mas a dupla de zaga já deu a gente maus presságios ali, com o André Ramalho e o Kaká. Ranieri fazendo a primeira volância,
Martinez e Carrijo, e ninguém realmente de como meia de criação. Na frente, Romero, que eventualmente caía pela ponta esquerda, eventualmente pela direita, flutuava ali atrás do Yuri Alberto, e o Memphis fazendo dupla com o Yuri Alberto, ambos mais centralizados, mas o Yuri Alberto mesmo como referência, partidaça do Yuri Alberto, que teve que fazer 4 gols. Hoje ele tava inspirado, como eu falei aqui, comecei brincando que ele é pai do DVD, e ele é realmente mesmo, o cara gosta mesmo de judiar dos caras, e eu acho muito engraçado porque os caras vão ficar chorando agora. Mas o Memphis fez uma boa partida também. Eu ainda acho que o Memphis precisa render mais ainda do que ele tem rendido, mas já foi uma partida ok, então se tá assim, tá dentro do possível. Agora o Yuri Alberto, uma partida impecável. Vamos dividir o primeiro tempo em blocos, tá? Primeiro bloco do primeiro tempo, segundo bloco do primeiro tempo. O Corinthians começa jogando melhor que o Internacional. O Corinthians faz o gol no Internacional, merecido, não tava amassando o Inter, mas tinha conseguido algumas boas finalizações, uma cabeçada que o Memphis bate de cucuruto, sabe, bate com a maçã da cabeça, e o goleiro dos caras, porque o goleiro dos caras é ruim também, não conhecia não, mas prefiro não conhecer. Aqui falar desse goleiro que eu mal conheço e já não considero nada, né, referências à época do Orkut. E aí o Memphis cabeceou de maçã de cabeça e o goleiro escorrega, teve algumas oportunidades, uma finalização do Ranieri de fora da área, teve uma finalização, se eu não me engano, do próprio Memphis que passa do lado do gol. Tiveram algumas finalizações que eu não vou lembrar de todo mundo agora, mas a gente começou melhor a partida. Aí a gente esbarra no nosso problema já de muito tempo, desde quando o Carille saiu do Corinthians lá em 2019, a gente não consegue mais ter um sistema defensivo sólido. Isso aí pouco preocuparia se a gente conseguisse criar oportunidades e conseguisse ter uma posse de bola significativa a ponto de não entregar a bola para o adversário e não sofrer os contra-ataques, as transições ofensivas deles, né? Mas não é isso que acontece já há muito tempo. E de maneira mais evidente, eu acho que de Luxemburgo pra cá e tal, né? Eu acredito, né? De Fernando Lázaro pra cá, a gente não consegue ajustar esse sistema pra sofrer menos gols. E aí o Corinthians acaba sofrendo por isso na outra metade do segundo tempo e toma uma virada bizarra, né? Numa falha. O primeiro gol do Internacional foi uma falha tripla, onde o Carrijo dá uma ramelada. O começo mesmo da jogada foi o Memphis tentando dar uma caneta, aí depois o Carrijo dá uma ramelada, aí o Mateuzinho dá um bote igual um idiota no maluco lá da ponta esquerda, acho que foi o Wesley, e o Hugo Souza sacatando borboleta, e aí a gente toma o gol. E o segundo gol foi uma falha generalizada ali, com ênfase no Martinez, que também não marcou ninguém, mas o nosso lado esquerdo defensivo terrível e a virada do Internacional. Vamos então para o segundo tempo. Então, como análise do primeiro tempo, a gente tem um jogo que o Corinthians poderia ter sofrido menos, mas por conta de um problema crônico que a gente tem há bastante tempo, que o Ramon Dias não conseguiu resolver, apesar de ter conseguido ter uma efetividade melhor no ataque. O Dorival agora tem a sua responsabilidade, né? Tem a responsabilidade de nos próximos jogos ajustar esse sistema. Não sei o que ele vai fazer, se ele vai impedir aí os nossos meias mais criativos de flutuar muito para poder compactar a linha. Não faço a menor ideia, não é problema meu, mas é um problema que o Corinthians tem. Agora, no segundo tempo, o Corinthians volta um pouco melhor, volta mais incisivo, a gente consegue achar o gol, né? Consegue achar o gol de empate, se eu não tô muito enganado. Não, acha o gol de empate, aí acabou sendo tendo falta no começo, aí o VAR participando bastante do jogo. Pra mim, agora falando sério, e eu espero que as pessoas que assistiram lá no comecinho estejam aqui até agora, os 2 gols foram bem anulados, no meu ponto de vista. Primeiro, a falta que o Mateuzinho faz no início, na origem da jogada do gol do Yuri Alberto, que teve assistência do Memphis, acho que foi isso, foi realmente falta. O Mateuzinho dá um carrinho que pega primeiro o pé do Wesley, e aí beleza, mas os caras fazem uma força pra achar o lance também, né? E no segundo gol também foi bem anulado, porque o André Ramalho realmente pega no cara também, então não tinha muito o que fazer. E pra mim o pênalti foi bem marcado, então não vejo como um problema da arbitragem hoje, embora quem perdeu vai chorar e vai tentar achar desculpa. Eu acho que aquilo lá foi pênalti sim, porque a interpretação que o árbitro poderia ter é que o Oscar Romero, né? Você viu? Igualzinho o Romero lá, né? Só que a diferença é que ele sabe dominar a bola. Aí o Oscar Romero esticasse a perna, se o árbitro interpretasse que ele teria condições de puxar a perna de volta, aí não seria pênalti. Mas como ele interpreta... Não, que ele teria puxado de volta a perna, aí seria pênalti. Como ele... Enfim, você entendeu. Foi pênalti, a porra lá e acabou. Eu fui me perdendo no meio do raciocínio, não importa, foi pênalti. Aí o Alberto bateu e bateu muito bem. Até se o goleiro tivesse pulado pro lado certo ia dar bom, né? E aí teve a expulsão
expulsão dos caras. E temos que agradecer muito a um jogador específico que vai passar batido pela expulsão do Bruno Henrique, que é o Ranieri. O Ranieri sofreu uma falta do Bruno Henrique e cartão amarelo pro Bruno Henrique. Aí na hora do segundo tempo, teve aquele lance que o Ranieri dá um tapa na frente, ele realmente vem dar um carrinho mais alto, era pra amarelo mesmo, ainda mais um árbitro que tava realmente aplicando esse tipo de critério desde o início da partida. Pra mim, dentro da justiça, não vejo problema no árbitro nesse sentido. E aí, quando o Internacional fica com um jogador a menos, a gente tem a oportunidade de aí sim conseguir agredir mais. Eu vi um problema. Ah, Dalba, você é chato, quando a gente enfia 4, você vê problema? Sim, eu vejo problema. Eu vi um problema. A gente ficou basicamente o tempo todo no chuveirinho, sabe? Que é bola na área, joga a bola na linha de fundo, bola na área. Aí faz um cruzamento um pouquinho mais forte, o Bidu chega pra poder cabecear pra trás e tal. O tempo todo no chuveirinho. Com o Internacional, que tem uma zaga meio perdida, isso aí funcionou. Agora, se você pega uma zaga bem postada, uma zaga que tem jogadores altos, meio campistas altos, que vão compactar ali dentro, você vai ficar jogando a bola e vai ficar batendo na parede o tempo todo. Hoje deu certo. Não é o que eu espero de um treinador, no entanto, é bem plausível da gente aceitar isso, porque o Dorival acabou de chegar, então não tinha que criar muito ali de jogadas. Daqui 20 jogos, se ele pegar e tiver essa postura quando tiver precisando ganhar a partida, aí é muito pouco, beleza? Então nesse momento, deixa passar, passa um paninho aí pro Dorival, até porque seria injusto cobrar isso dele, né, esse tipo de movimentação. Agora, então no segundo tempo a gente conseguiu a virada e no finalzinho mais um gol pra poder matar, né, dar a última facada no peito dos caras com uma jogada no único drible, eu acho que dos últimos, sei lá, 30 jogos aí do Thales Magno, que ele realmente acerta, puxa o contra-ataque, o time do Internacional já tava meio descompactado, toca em profundidade para o Igor Coronado, que mostrou que tem qualidade, uma coisa que eu nunca neguei neste canal. Eu sempre falei que o Igor Coronado é um cara que tem pra entregar, só que ele era aquele cara do funcionário do correio que tem que ser mandado embora, tinha pra entregar, mas não entregava. Então a gente não pode ter um jogador assim, e ali naquele momento ele tinha condição técnica, conseguiu dar uma cavadinha boa pra cima do goleiro. Ainda é muito, muito pouco pra um cara que recebe uma bala pra estar no Corinthians, e o pior, recebe uma bala pra ficar no banco, nem pra gente colocar ele em campo pra conseguir cobrar dele todo jogo, o dia que ele render melhor, o dia que ele não render tão bem, né? E aí acaba fechando com o gol do Igor Coronado. Gols do Yuri Alberto, sabe? Pra mim o Yuri Alberto muito bem colocado na partida, muito bem concentrado na partida. Pra mim parecia que ele... Sabe o Yuri Alberto do Velho Testamento, que a gente tava reclamando aqui nas primeiras 7 rodadas? Hoje o Yuri Alberto, nas primeiras 6 rodadas, né? Hoje o Yuri Alberto voltou a ser aquele cara. O problema é esse, faz um hat-trick, aí a gente tem que esperar a boa vontade do Yuri pra ele pegar e aparecer de novo. A gente precisa de ter mais constância. Claro que ele não vai fazer um hat-trick todas as partidas aí, mas ele precisa ser mais efetivo pra poder compensar um pouco a nossa deficiência defensiva, beleza? Olha só, hoje eu peguei e dediquei bastante nisso aqui. Os caras falam, você não analisa o jogo. Como é que eu tô aqui? Eu sou um analytics, eu tô analisando o jogo aqui. Vamos dar as notas, 1, 2, 3, que raro faço, pede. Agora comenta aqui embaixo as suas notas primeiro, antes de ver a minha. Você vai fazer o seguinte, ó, vamos combinar. Você vai pausar o vídeo, aí você vai comentar suas notas, coloca aí, Hugo Souza nota tanto, não sei o que, nota tanto, aí depois você vê se as suas notas bateu o caminho, sem roubar, hein? Posso confiar em você? Porque você pode confiar no pai aqui. Vamos lá, notas. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Eu acho que tá tudo certo aí. Ah, tá, eu separei, eu não vou colocar isso aqui, eu vou mostrar. Eu vou mostrar aqui mesmo, porque eu não vou editar isso aqui de jeito nenhum. Tá vendo que aqui, na hora que acabou... Dá pra ver aí, primeira dama, no coisa? Dá pra ver? Dá mais ou menos? Ah, enfim, aqui saíram as estatísticas na hora que acabou o primeiro tempo, que eu tava assistindo lá na Amazon Prime Video, né, com o Galvão Bueno completamente gaga, doidão, né? E aí saiu aqui os mapas de calor, né? Aí eu falo sobre posse de bola burrocrata do Corinthians, que é aquela posse de bola irritante, que é zagueiro, lateral, lateral, zagueiro, zagueiro, volante, volante, zagueiro, zagueiro, lateral, lateral, estoura a bola. E olha aqui, ó, quando você vai olhar o mapa de calor do Corinthians, a nossa posse de bola, que foi de 60%, ela foi toda concentrada no nosso campo de defesa. Isso aí é algo que não se converte, porque ali a gente teve as mesmas 4 finalizações no primeiro tempo, né, do que o Internacional, e o Internacional, a pouca posse de bola, os 40% foi no campo de ataque do Corinthians, principalmente pelo nosso frágil lado esquerdo. O que esperar do nosso lateral, da nossa ala esquerda ali, quando a gente coloca Hugo e Kaká pra fazer a dobradinha? É a dobradinha do mal, né? Vamos dar aqui as notas pra esses malucos todos do jogo aí, certo? Então não esquece de comentar aqui embaixo, aquelas coisa toda, deixar o like, e quem tiver condições tem a nossa chave Pix aqui e o valeu, que é muito importante. Hugo Souza, nota 6,5. Achei que o Hugo Souza fez boas defesas, mas no primeiro gol, principalmente
frente do Internacional, ele sai catando borboleta, não foi bem, e algumas jogadas que não dá pra exigir do Hugo Souza pra jogar com o pé, beleza, mas a partir do momento que o sistema e o jogo pede que ele jogue com o pé, aí eu vou ter que cobrar dele jogando com o pé, e aí uma saída de bola terrível, mas foi importante em algumas defesas ali, pelo menos uma sequência que teve no momento que tava 1-1 o jogo, nota 6,5 pro Hugo, porque eu tô descontando esses erros todos aí. Mateuzinho falhou no primeiro gol, deu um bote completamente torto, esquisito no Wesley, mas fez uma partida boa, então tô dando uma nota 6,5 pro Mateuzinho. Defensivamente ele foi muito bem, defensivamente ele tava bem postado na maioria das jogadas, com exceção dessa, e ofensivamente ele apoiou, né, ele tava o tempo todo ali, achei que foi uma partida justa do Mateuzinho. Não sou esse hater que persegue jogador, nunca fui aqui no canal, então não vou fazer isso com o Mateuzinho, nota 6,5. André Ramalho e Kaká, dupla de zaga do terror aí, tô colocando nota 3 pra cada um, tomamos 2 gols, né? O André Ramalho pra mim não tava bem colocado na partida e por sorte o time do Internacional também tem as suas limitações. O pior jogador no meu ponto de vista, Hugo, lateral esquerdo, completamente perdido, não acrescentando em porra nenhuma, nem entendi a escalação dele pra falar a verdade. Tanto que a hora que entra o Matheus Bidu entra melhor que o Hugo. Eu já falei, né? Quando eu jogo o Hugo, dá saudade do Matheus Bidu. Quando eu jogo o Matheus Bidu, dá saudade do Hugo. Quando eu jogo os dois, dá vontade de morrer. Esse meme já está correndo pela internet afora aí. Hoje foi a prova disso mais uma vez. Nota 1,5 para o Hugo, pior jogador da partida. Ranieri, nota 5, principalmente por ter induzido a expulsão do Bruno Henrique, mas foi participativo dentro do possível. Carrijo, nota 4. Achei uma partida mediana pra ok do Carrijo, tô dando uma nota 4 aqui. Ele chegou a dar uma assistência pra um golaço do Memphis que acabou não valendo, então não vou contar isso aqui, nota 4. Romero, nota 2, uma partida muito ruim também do Romero, mais uma, né, que o Romero acaba não conseguindo acrescentar nada. Vou tossir, aguenta aí. Falei que eu não vou editar nada disso aqui, hein? Memphis, nota 7,5, uma boa partida do Memphis aí, né, pra mim o segundo melhor da partida ao lado do Yuri Alberto, só que o Yuri Alberto nota 10, então acadêmicos do sorrisinho da Capricho, nota 10, palmas pro Yuri Alberto. Agora sim, hein, cara, agora sim causou alegria, né? Olha, sorriu pouco na partida de hoje, ele tava gastando o tempo dele fazendo gol, né? Nem sorriu muito, não passou a mão na perna do zagueiro. É assim que eu quero o Yuri Alberto. O problema é que é igual o Cometa Halley, passa, depois você fica um tempão sem ver o Yuri Alberto desse jeito aí. Charles, nota 3,5. Eu achei que o Charles entrou com vontade, teve uma bola que ele tirou de cabeça, mas já entrou tomando um cartão amarelo. Imagina se ele iguala a partida naquele final. Talvez eu esteja perseguindo, talvez, mas nota 3,5 aí, pra mim tava de bom tamanho pro Charles. Thales Magno, eu tô dando nota 5. Ele não fez porra nenhuma, mas eu tô seguindo um critério aqui de deu uma assistência, foi importante numa jogada que praticamente consolidou a vitória, então nota 5, tô sendo muito gentil com o Thales Magno, o falso driblador, o driblador culposo que não tem intenção de driblar, beleza? Então nota 5, tá, nossa, quem chorar pra mais aí deve ser a família do Thales Magno. Coronado, nota 6,5, achei que o Coronado entrou articulando de maneira ok o meio campo, fez um gol e tal, beleza, Coronado já tava na hora de aparecer aí depois de tanto tempo. Bidu, nota 7, fez uma partidaça o Bidu, sofreu o pênalti que foi o nosso 3-2, um pênalti ali que o juiz tentou não dar, ele tentou, olhou, mas como eu expliquei aqui no começo, foi pênalti claríssimo e o Bidu entrou muito bem. Maicon, nota 3,5, pouco viu o Maicon em campo, eu ia dar até menos a nota pro Maicon, só que aí eu fiquei assim, pô, os caras vão falar que eu tô perseguindo o Maicon, porque ele não teve um papel em algo ruim de fato na partida, mas é um jogador tão nulo, esse 3,5 aqui é por ser o Maicon, beleza? Por ele ter feito aquele gol de pênalti lá nas cobranças de pênalti no famoso Paulistinha de 2018, beleza? Então é isso aí, cara, por hoje eu acho que chegamos à conclusão de que o Corinthians conseguiu uma boa vitória, se mantém na parte ali da sexta, sétima colocação e tal, não sei como é que vai ser os outros jogos, se perde o jogo de hoje em casa ou empata, já começa a ficar meio tenebroso a parte de baixo ali. Nesse momento ainda estamos na parte onde dá pra respirar tranquilo, dá pra gente poder se dar ao luxo de focar nas Copas, sabe, o negócio é depois da 10ª rodada, tá da 10ª colocação pra cima. Dali aí quer dizer que o Campeonato Brasileiro não vai preocupar muito e nas Copas aí, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, a gente consiga dar passo a passo pra chegar o mais longe quanto for possível, mas temos ainda um elenco que é bem limitado, você já sabe de toda essa história, não vou ficar falando neste jogo não, porque eu quero boas energias aí, quero alguns dias de paz aqui, tá? Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival, é poucas ideias, tamo junto, hein? Nós.